Obra maravilhosa, jovem liberto da síndrome de Addison, Congregação Cristã no Brasil. O jovem João Carlos, agora de pé diante dos irmãos na congregação, não conseguia conter as lágrimas ao relatar como o Senhor o havia livrado daquele mal que os médicos chamavam de incurável. Sua voz tremia, mas as palavras saíam cheias de fé, como um rio que transborda depois de longa seca. Ele contou que nos dias mais difíceis, quando o corpo fraquejava e a dor parecia insuportável, sua mãe o levava aos cultos mesmo quando ele mal conseguia andar. Lá, entre os hinos e as orações, sentia uma força que não vinha dele, mas do alto. Eu não entendia como, mas enquanto os irmãos oravam, uma paz me envolvia, como se o Senhor mesmo estivesse ali, segurando minha mão, disse ele, enxugando o rosto com um lenço branco que a irmã ao lado lhe estendeu. Naquela noite de oração, quando o presbítero impôs as mãos sobre sua cabeça, João Carlos sentiu algo que nunca havia experimentado, um calor que parecia derreter toda a fraqueza dentro dele. Não foi instantâneo, não foi como um passe de mágica, mas foi real. Nos dias seguintes, os exames começaram a mostrar melhoras que os médicos não conseguiam explicar. Eles disseram que era remissão espontânea, mas eu sei que foi a mão de Deus, afirmou, enquanto os irmãos ao redor murmuravam amém, alguns levantando as mãos em gratidão. Sua mãe, sentada na primeira fileira, chorava sem parar, lembrando das noites em que orava até altas horas, pedindo que o Senhor não deixasse seu filho ser levado por aquela doença. Mas a obra do Senhor não parou por aí. João Carlos começou a frequentar as reuniões com mais fervor e em uma delas, o irmão mais velho se aproximou e lhe disse, meu filho, Deus não só quer te curar, Ele quer te usar. Aquelas palavras ecoaram em seu coração. Ele passou a participar dos cultos de doutrina, a ler a Bíblia com mais atenção, e percebeu que mesmo na fraqueza, o Senhor estava o preparando para algo maior. Eu pensava que minha vida tinha acabado, mas Deus estava só começando sua obra em mim, testemunhou, enquanto os irmãos escutavam com atenção, muitos deles também tendo passado por provas semelhantes. Um dia, durante um culto de ação de graças, João Carlos sentiu o desejo de se levantar e dar o seu testemunho. Não era algo planejado, mas o Espírito Santo o movia. Ele subiu ao púlpito com as pernas ainda um pouco trêmulas, mas com o coração firme. Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer que Deus é fiel. Ele não nos desampara. Mesmo quando os médicos disseram que não havia esperança, ele estava trabalhando em silêncio. Sua voz ganhava força a cada palavra. Eu poderia ter desanimado, poderia ter me entregado, mas a congregação não me deixou. As orações dos irmãos me sustentaram. As palavras dos presbíteros me fortaleceram. E hoje estou aqui, não por mérito meu, mas pela misericórdia de Deus. Depois daquele testemunho, muitos se aproximaram dele para lhe dar as mãos, alguns com lágrimas nos olhos, outros com sorrisos de alegria genuína. Uma irmã idosa que há anos lutava contra uma doença nos ossos, lhe disse, seu testemunho me deu força para continuar crendo. Obrigada por compartilhar. João Carlos entendeu então que sua cura não era só para ele, mas para a edificação de muitos. Começou a visitar outros enfermos, levando-lhes a palavra de ânimo, orando com eles, mostrando que Deus não havia mudado. Ainda operava maravilhas como nos dias dos apóstolos. Os dias se passaram, e João Carlos, que antes mal conseguia sair de casa, agora ajudava nos trabalhos da congregação, auxiliava na limpeza do salão, distribuía folhetos, e até mesmo participou de um grupo que visitava hospitais para orar pelos doentes. Não é que eu seja especial, dizia ele aos que lhe perguntavam como tinha força para fazer tudo aquilo. É que quando Deus nos toca, Ele nos enche de um amor que não podemos guardar só para nós. Sua vida tinha se tornado um testemunho vivo de que onde abundou o pecado e a doença, superabundou a graça de Deus. Certa vez, durante uma reunião de oração, um irmão jovem, recém-chegado à congregação, se aproximou dele e confessou, eu também tenho uma doença grave, e às vezes penso em desistir. João Carlos o olhou com compaixão e disse, irmão, se Deus curou de mim, Ele pode curar de você também. Mas não é só a cura que importa. É a fé que cresce enquanto esperamos. É a certeza de que mesmo que a cura não venha como nós queremos, Ele está conosco. Eles se ajoelharam ali mesmo, entre as fileiras de bancos, e oraram juntos com lágrimas e súplicas. Depois, o jovem se levantou com um brilho diferente nos olhos, como se uma carga tivesse sido tirada de suas costas. A família de João Carlos também foi transformada por tudo aquilo. Seu pai, que antes era um homem fechado e pouco dado às coisas espirituais, começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Ver meu filho quase morrer e depois vê-lo assim, cheio de vida e de fé, me fez repensar muitas coisas, confessou ele em uma reunião de irmãos. Eu achava que podia resolver tudo sozinho, mas aprendi que sem Deus, não somos nada.
Sua mãe, que já era uma irmã firme na fé, agora orava com ainda mais fervor, agradecendo não só pela cura do filho, mas pela mudança que aquela prova tinha operado em toda a família. Um dos momentos mais marcantes aconteceu em um culto de domingo, quando o presbítero responsável pela congregação chamou João Carlos à frente e lhe entregou uma Bíblia. Esta é para você, meu irmão, como um lembrete de que a palavra de Deus é a sua força. Que você continue firme não só na saúde, mas na fé, porque o inimigo não desiste de nos atacar. João Carlos recebeu o livro sagrado com as mãos trêmulas, sentindo o peso da responsabilidade que aquela entrega representava. Eu prometo, com a ajuda de Deus, ser fiel até o fim, respondeu, enquanto a congregação inteira se levantava em pé, cantando um hino de gratidão. Os anos se passaram e João Carlos, agora um homem maduro na fé, continuou servindo ao Senhor com alegria. Casou-se com uma irmã da congregação, e juntos criaram seus filhos no caminho do Evangelho. Sempre que podia, compartilhava seu testemunho, não para se glorificar, mas para que outros soubessem que Deus ainda opera milagres. Muitas vezes as pessoas pensam que os milagres acabaram, mas é porque não estão olhando para o lugar certo, dizia ele. O maior milagre não é só a cura do corpo, mas a transformação da alma. Em uma das últimas vezes em que deu seu testemunho, já com os cabelos grisalhos e as mãos marcadas pelo tempo, João Carlos olhou para a congregação cheia de jovens e disse: "Quando eu era moço como vocês, pensei que minha vida tinha acabado. Mas Deus tinha um plano. Ele sempre tem. Não importam as provas que vocês estejam passando, doença, solidão, desânimo. Se vocês confiarem nele, verão que no fim, tudo coopera para o bem daqueles que o amam." E então, como faziam há décadas, os irmãos se uniram em oração, agradecendo pelo livramento de João Carlos, pela fidelidade de Deus e pela esperança que nunca falha. E assim, mais uma vez, a obra do Senhor se manifestava, não com alarde, não com espetáculo, mas no silêncio de um coração que se rendeu à sua vontade. Porque, afinal, é assim que Deus age, na simplicidade dos que o buscam com sinceridade, transformando dor em alegria, fraqueza em força, e provas em testemunhos que ecoam para a glória do seu nome. Obra maravilhosa, jovem liberto da síndrome de Addison, Congregação Cristã no Brasil, o reencontro com a esperança. Os anos passaram e João Carlos, agora um homem de meia idade, continuou a servir a Deus com a mesma intensidade de quando fora curado. Sua história não era apenas um relato do passado, mas um farol que iluminava o presente de muitos que, como ele, se viam às voltas com enfermidades, dúvidas ou desespero. Na Congregação Cristã no Brasil, seu testemunho era repetido não como uma lenda, mas como uma prova viva de que Deus não havia mudado. Seu poder de salvar e restaurar permanecia o mesmo. Certa tarde, enquanto organizava as cadeiras do salão de cultos, João Carlos foi abordado por um jovem de cerca de 20 anos, pálido e com olheiras profundas. O rapaz, chamado Mateus, tremia levemente ao segurar um papel amassado na mão. "Irmão João Carlos, eu li seu testemunho no jornal da igreja. O senhor foi curado da síndrome de Addison, não foi?" Sua voz era frágil, quase um sussurro. João Carlos parou o que fazia, olhou nos olhos do jovem e assentiu lentamente. "Sim, meu filho. Deus me livrou." "Por que?" pergunta. Mateus engoliu em seco, como se as palavras pesassem em sua garganta. "É que eu também tenho. Os médicos disseram que é crônico, que eu vou depender de remédios para sempre. Mas eu não aguento mais, irmão. As dores, a fraqueza. Às vezes eu penso que Deus esqueceu de mim." Suas mãos tremiam mais forte agora. João Carlos colocou a mão no ombro do jovem, sentindo os ossos quase transparecerem sob a camisa fina. "Deus não esquece, Mateus. Ele vê cada lágrima sua. Eu também achei que estava sozinho, mas foi no meu ponto mais baixo que ele me segurou. Vamos orar?" Não era uma pergunta, mas um convite cheio de certeza. Mateus assentiu, e ali mesmo, entre as fileiras de cadeiras vazias, os dois se ajoelharam. João Carlos orou com uma fé que só quem já fora tirado do abismo poderia ter. "Senhor, tu que saraste minhas feridas, que me levantaste quando eu não tinha mais forças, olha para este jovem. Ele está quebrantado, mas tu és o Deus que ressuscita o que está morto. Dá-lhe força, Senhor. E se for da tua vontade, libera-o desta enfermidade, como fizeste comigo. Em nome de Jesus." Mateus chorou. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio. Alguém finalmente entendia. A vida na congregação, entre oração e serviço. Os dias na Congregação Cristã no Brasil eram marcados por uma rotina que para muitos de fora, poderia parecer simples, mas que para os irmãos era sagrada. João Carlos, mesmo após décadas de conversão, ainda se emocionava ao ver as irmãs preparando o café da manhã para os cultos dominicais, o cheiro do pão caseiro se misturando ao aroma do café coado.
Era um ritual que falava de amor, de cuidado, de uma família que não se limitava aos laços de sangue. Naquela manhã de domingo, enquanto os irmãos chegavam, João Carlos observava o salão encher. Havia os idosos como o irmão Antônio, que apesar dos 80 anos ainda cantava os hinos com voz firme. Havia as mães com seus filhos pequenos, ensinando-os a se ajoelhar em oração. E havia os jovens como Mateus que ainda buscavam respostas. O culto começou com um hino que João Carlos conhecia de cor. Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar, pois sem ti não posso mais andar. Enquanto cantava, sua mente voltava ao dia em que, fraco e quase sem esperança, havia se agarrado àquelas mesmas palavras. Agora ele as cantava não como um pedido desesperado, mas como um louvor grato. O irmão responsável pela palavra naquele dia era o presbítero Silas, um homem de poucas palavras, mas de profunda unção. Ele falou sobre a fé que move montanhas, citando passagens que João Carlos já ouvirá centenas de vezes, mas que naquele dia ganharam um novo significado. Irmãos, a fé não é a ausência de dúvidas. É a certeza de que mesmo quando não vemos, Deus está agindo. João Carlos aqui presente sabe disso. Ele poderia ter desistido, mas escolheu confiar. E hoje ele está aqui, não como um sobrevivente, mas como uma testemunha viva do poder de Deus. O presbítero olhou diretamente para Mateus, que estava sentado na última fileira, ouvindo com atenção. Após a mensagem, veio o momento das orações. João Carlos, como de costume, se ajoelhou ao lado de Mateus. Sentiu o jovem tremer novamente, mas desta vez, não era só fraqueza física, era algo mais profundo, uma luta entre a fé e o medo. Senhor, eu quero crer, mas é difícil, Mateus sussurrou, quase inaudível. João Carlos segurou sua mão com firmeza. Não é pela sua força que você vai conseguir, Mateus. É pela dele. Deixe-o te carregar. A aprovação que veio como um vendaval. As semanas se passaram, e Mateus começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. João Carlos o acompanhava, apresentando-o aos irmãos, incentivando-o a participar das atividades. Mas a enfermidade ainda o afligia. Alguns dias ele chegava pálido, quase sem forças para subir os degraus da igreja. Outros pareciam um pouco melhor, como se uma pequena chama de esperança ainda ardesse em seu peito. Até que em uma tarde de quarta-feira, enquanto João Carlos ajudava na distribuição de cestas básicas para famílias carentes, recebeu um telefonema. Era a mãe de Mateus, desesperada. Irmão João Carlos, é o Mateus, ele desmaiou. Os médicos disseram que a crise é grave. Eles estão falando em internação urgente. O coração de João Carlos apertou. Ele conhecia bem aquele caminho, o desespero, a corrida contra o tempo, a sensação de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Mas desta vez ele não era o doente. Era um servo de Deus, chamado a interceder. Irmã, leve ele para o hospital. Eu vou até lá agora. E não pare de orar. Desligou o telefone e, sem perder tempo, chamou 2 irmãos da congregação. Em poucos minutos, estavam a caminho do hospital. Ao chegarem, encontraram Mateus conectado a soros, seu rosto ainda mais pálido do que de costume. A mãe, com os olhos inchados de chorar, abraçou João Carlos como se ele fosse sua última esperança. Eles disseram que se não melhorar, vão ter que fazer uma cirurgia, eu não sei o que fazer. Sua voz quebrava a cada palavra. João Carlos se aproximou da cama de Mateus, que estava semi-inconsciente. Pegou sua mão fria e começou a orar em voz alta, sem se importar com os olhares dos médicos e enfermeiros. Pai Celestial, tu que és o médico dos médicos, olha para este jovem. Tu conheces cada célula do seu corpo, cada batida do seu coração. Senhor, nós te pedimos, restaura a saúde de Mateus. Dá força aos médicos, sabedoria aos que o tratam. Mas acima de tudo, dá paz ao seu coração, para que ele saiba que não importa o que aconteça, tu estás no controle. Em nome de Jesus. Os minutos se arrastaram como horas. João Carlos não saiu do lado de Mateus. Ele lembrava de quando, anos atrás, era ele quem estava naquela cama, com irmãos orando por sua vida. Agora, era sua vez de ser um instrumento. E então, lentamente, Mateus abriu os olhos. Seu olhar estava turvo, mas havia um brilho de reconhecimento. Irmão João Carlos, sua voz era fraca, mas audível. Eu sonhei que estava num jardim, e Jesus me chamou pelo nome. Ele disse que não me deixaria. João Carlos sorriu, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Ele nunca deixa, Mateus. Nunca. O milagre que veio no silêncio. Os dias seguintes foram de espera. Mateus permaneceu internado, mas seu quadro, contra todas as expectativas médicas, começou a melhorar. Os exames que antes mostravam níveis críticos de cortisol começaram a se normalizar. Os médicos perplexos atribuíram a uma resposta inesperada ao tratamento.
Mas João Carlos e os irmãos da congregação sabiam a verdade, Deus havia ouvido suas orações. Uma semana depois, Mateus recebeu alta. Quando entrou na igreja no domingo seguinte, foi recebido com abraços, lágrimas e louvores. O presbítero Silas, ao vê-lo, não conteve a emoção. Glória a Deus! Este jovem é mais uma prova de que nosso Senhor é fiel. Mateus, agora com mais cor no rosto e um sorriso tímido, subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Suas mãos ainda tremiam, mas sua voz estava firme. Eu pensei que ia morrer, mas Deus me mostrou que minha vida não pertence a mim, e sim a Ele. Não sei por que Ele me livrou, mas sei que foi para a glória do seu nome. E se um dia esta doença voltar, eu vou confiar nele novamente. Ele olhou para João Carlos, que estava na primeira fileira, e acrescentou: Obrigado, irmão, por não desistir de mim. João Carlos apenas assentiu, com os olhos brilhando. Ele não precisava de agradecimentos. Sabia que não era ele quem havia operado aquele milagre. Era o mesmo Deus que décadas antes o havia tirado das trevas para sua maravilhosa luz. O legado de uma vida entregue. Os anos continuaram a passar. João Carlos, agora com cabelos brancos e passos mais lentos, ainda frequentava a congregação com a mesma devoção. Mateus, por sua vez, havia se tornado um jovem forte na fé, servindo como diácono e ajudando outros que passavam por provações semelhantes. Certa noite, após um culto de oração, João Carlos sentou-se no banco de madeira do pátio da igreja, observando as estrelas. Mateus se aproximou e sentou-se ao seu lado. Irmão, às vezes eu ainda tenho medo. Medo de a doença voltar, medo de não ser forte o suficiente. João Carlos sorriu, colocando a mão no ombro do jovem. Medo não é falta de fé, Mateus. Até Jesus no Getsêmani pediu ao Pai que afastasse o cálice. Mas ele também disse: Não seja como eu quero, mas como tu queres. A fé não é a ausência do medo, mas a certeza de que mesmo com medo podemos confiar em Deus. Mateus baixou a cabeça, refletindo. O Senhor nunca teve medo depois que foi curado? João Carlos suspirou, olhando para o céu. Claro que tive. Mas aprendi que o medo só tem poder sobre nós quando esquecemos quem está no controle. Deus não prometeu que não teríamos tempestades, mas prometeu que estaria no barco conosco. E isso, meu filho, faz toda a diferença. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o som das cigarras e o murmúrio das orações que ainda ecoavam dentro do salão. Então Mateus falou novamente, desta vez com mais firmeza. Eu quero ser como o Senhor, irmão. Quero que minha vida seja um testemunho, não só de cura, mas de fé. João Carlos sorriu, sentindo uma paz profunda. Você já é, Mateus. Você já é. A obra que continua. Anos mais tarde, quando João Carlos partiu para estar com o Senhor, seu funeral foi marcado não por lágrimas de desespero, mas por um coro de vozes que cantavam hinos de vitória. Mateus, agora um homem maduro na fé, estava à frente, liderando os louvores. Ele não morreu, ele dorme no Senhor, disse o presbítero Silas, olhando para a congregação. E o legado que deixou não é de dor, mas de esperança. Porque João Carlos nos ensinou que não importa quão escura seja a noite, a luz de Cristo sempre brilhará mais forte. E assim, a obra de Deus continuou. Não com estrondos, não com sinais espetaculares, mas no silêncio de corações transformados, na fé de quem, como João Carlos e Mateus, aprenderam que a maior cura não é a do corpo, mas a da alma. Porque afinal, é assim que Deus age na simplicidade dos que o buscam com sinceridade, transformando dor em alegria, fraqueza em força, e provas em testemunhos que ecoam para a glória do seu nome. E a história não termina aqui. Ela continua em cada vida que se rende, em cada oração que sobe como incenso, em cada coração que mesmo nas trevas escolhe confiar. Porque Ele é fiel.